Você já parou para pensar no poder que existe em um simples toque? Já se perguntou por que, mesmo depois dos 60 anos, o corpo ainda anseia por proximidade, carinho e presença? Por que certos abraços parecem curar feridas que palavras jamais alcançariam? E mais, por que, em silêncio, tantos casais maduros deixam de se tocar, como se o tempo tivesse decretado o fim do afeto, da pele, do desejo? Será que é verdade que o amor envelhece? Ou será que fomos ensinados a acreditar nisso, como se a intimidade tivesse data de validade? A verdade é que o toque não é apenas um gesto físico, ele é memória, é comunicação silenciosa, é ponte entre dois mundos internos. E na maturidade, quando as palavras às vezes se perdem em rotinas longas e olhares já sabem de cor os caminhos do outro, o toque passa a ser mais essencial do que nunca. Mas então, por que ele desaparece? Onde foi parar o calor das mãos entrelaçadas no sofá depois do jantar? Aquele beijo demorado na nuca, o carinho no braço, enquanto o outro fala, o aconchego na cama antes de dormir? É sobre isso que ninguém fala. Sobre a solidão a dois que invadem sem avisar. Sobre o medo de parecer carente, de incomodar, de não ser mais desejado. Mas será que esse silêncio é escolha? Ou é resultado de uma crença silenciosa de que, com o tempo, o toque já não importa mais? Quando foi que o carinho virou exceção e não regra? Será que é mesmo normal viver ao lado de alguém e não sentir mais a pele do outro com frequência? E se eu te dissesse que o corpo amadurecido sente ainda mais, que a pele guarda histórias, que o toque depois dos 60 tem um significado ainda mais profundo, que não se trata apenas de desejo físico, mas de pertencimento, de conexão, de uma reafirmação poderosa de que você ainda está aqui, vivo, inteiro, digno de amor, de prazer e de presença? Mas será que estamos ouvindo esses sinais? Ou estamos tão presos às rotinas, aos rótulos, às crenças do que é apropriado para a nossa idade, que esquecemos que o desejo não tem relógio, que o carinho não tem aposentadoria, que intimidade, quando cultivada, pode ser a ponte mais direta entre dois corações que caminham juntos há décadas? Quantas vezes você já quis um abraço mais apertado, mas não pediu? Quantas vezes quis um beijo mais longo, mas hesitou com medo de ser rejeitado? Quantas vezes o silêncio da cama falou mais alto do que qualquer conversa no café da manhã? E se esse silêncio estivesse dizendo exatamente o contrário do que você imagina? E se o outro também estivesse esperando um gesto, uma mão, um sinal? Estamos falando de algo que vai muito além do físico. Estamos falando de reconhecer no outro um espelho da nossa própria necessidade de afeto, de toque, de conexão. O toque é ancestral. É a linguagem primitiva do amor. Bebês precisam dele para se desenvolver. Adultos para se manter emocionalmente equilibrados. E os maduros precisam ainda mais. Porque quando a vida se acalma, o que realmente importa volta a gritar. E não é status, nem conquistas. É presença, é calor, é toque. Mas por que tantas pessoas se afastam justo quando mais precisam se aproximar? Porque o corpo, que sempre foi fonte de prazer, passa a ser visto com vergonha, com insegurança? Quem foi que disse que rugas, flacidez ou cabelos brancos tiram o direito de ser desejado, de ser tocado, de ser amado com intensidade? E mais, será que o outro realmente nos enxerga assim? Ou somos nós que projetamos esse medo, essa vergonha, e com isso nós traímos? Talvez a resposta esteja nesse ponto. O toque não é só físico, ele começa dentro. Começa do jeito que você se permite sentir. Começa quando você olha para o seu corpo não com crítica, mas com gratidão. Quando você entende que a pele que você habita carrega história, sabedoria, cicatrizes e vitórias. E é essa pele, com toda a sua bagagem, que merece ser tocada com respeito, desejo e amor. E se eu te dissesse que existem casais que depois dos 60 descobriram uma nova forma de intimidade, que aprenderam a tocar um ao outro de um jeito mais profundo, mais presente, mais verdadeiro do que quando tinham 20 ou 30 anos? E se eu te contasse que essa nova fase pode ser o renascimento da intimidade, e não o seu fim? Mas para isso é preciso coragem. Coragem de romper o silêncio, de estender a mão, de se permitir ser vulnerável outra vez, de se despir não só das roupas,
mas das máscaras, dos medos, das ideias prontas sobre o que é ser velho demais para isso ou aquilo, porque a intimidade não se limita ao ato sexual. Ela vive no olhar, no toque demorado, no carinho sem pressa, no corpo que diz, eu ainda te amo, mesmo em silêncio. Você já percebeu como um simples toque pode mudar o dia de alguém? Como um abraço sincero pode derreter até as barreiras mais sólidas entre dois corações? Já reparou que às vezes não é de remédio que se precisa, mas de um carinho, de uma presença, de uma mão entrelaçada em silêncio? E se for justamente isso que está faltando entre vocês? Então, antes de achar que a paixão acabou, que o amor esfriou, que o desejo se perdeu com o tempo, experimente tocar, sem pressa, sem cobrança. Apenas toque. Deixe o corpo do outro saber que ainda há calor, interesse, presença. Que o tempo não matou o afeto, ele apenas está esperando ser despertado outra vez. E se você ainda sente, ainda deseja, ainda sonha com esses momentos, por que não dizer? Por que não pedir? Por que não recomeçar? A maturidade traz a liberdade de escolher com mais consciência, de amar com mais entrega, de tocar com mais verdade. E talvez, só talvez, seja agora o momento perfeito para isso. E se fosse hoje que tudo começasse a mudar? E se bastasse um gesto, um olhar, um toque para reacender algo que parecia adormecido? Será que você teria coragem de tentar? Se esse assunto tocou em algo aí dentro, fica comigo, porque na próxima parte a gente vai revelar os motivos profundos por trás desse afastamento íntimo e como revertê-lo de forma prática, verdadeira e poderosa. Você vai entender o que está por trás do silêncio e como resgatar o que parecia perdido. Me diga aí nos comentários. Você sente falta do toque no seu relacionamento? Já viveu essa distância silenciosa? Quero saber sua história. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica aí e se junta à nossa comunidade. A próxima parte pode transformar a forma como você se relaciona.